ao texto? Texto de Hebreus. Depois de Filemão. Antes de Tiago. Tem umas cartas na Bíblia que às vezes você fica, né? Cadê essa carta? Né? Então é bom dar uma... Aí o pastor ainda fala, fica entre Gênesis e Apocalipse. Né? Aí você procure. Hebreus 6, irmãos. Hoje vamos trabalhar 3 versos apenas. Tá bom? Hebreus 6, do verso 1 ao 3. Vou abrir aqui o meu esboço. E vamos fazer a leitura. Primeira leitura na King James 1611, tá? Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 3. Diz o seguinte: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Verso 2. De doutrina sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. Verso 3. E isso faremos se Deus o permitir. Com a graça do nosso Deus, vamos orar agora e pedir que Ele nos ajude na compreensão do que será passado e assim possamos crescer em graça, em conhecimento e que mais uma vez Ele nos fortaleça como igreja, mediante Sua palavra. Vamos orar? Oremos. Eterno Deus e Pai, aqui estamos diante das Escrituras, a qual já foi lida, será explicada e aplicada conforme a Sua vontade em nós. Eu peço, Deus, que faça-nos sentido, que possamos compreender as Escrituras e crescer em espiritualidade, crescer, Deus, na graça do Senhor, e assim possamos ser um pouco mais moldados conforme Cristo, tendo a mesma mentalidade de Cristo, tendo a sabedoria que vem do alto, que as nossas atitudes sejam renovadas pelo poder das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós, homens e mulheres pecadores. Que essa palavra faça sentido nos corações incrédulos, que gere vida, que gere arrependimento. Fale às crianças também que estão conosco e que os pais possam estar sempre atentos a ensiná-las conforme as Escrituras. É isso que eu te peço neste momento, Senhor. Quanto a mim, miserável homem que prega e tem contato com as Escrituras, que o Senhor, Deus, me conceda a graça. Que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos. Em Cristo Jesus aqui nos reunimos, em Cristo agora queremos falar das Sagradas Escrituras. Que pela Tua graça seja eficaz aqui mais uma vez a comunicação das Escrituras. Obrigado, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, um contexto do que foi passado aqui já anteriormente, o capítulo 6, verso 1 a 3 é um complemento, tá? E muitos comentários, muitos estudos que vocês vão pegar para fazer, eles não interrompem no verso 14 do capítulo 5. Eles vão até o verso 3 do capítulo 6, tá? Então, pelo certo, seria correto eu pregar do verso 11, né, do capítulo 5, até o verso 3 do capítulo 6. Esse seria, né, o punhado para falar do mesmo assunto. Mas eu quebrei na metade, tanto por questão de tempo e para que haja uma compreensão melhor de tudo que será dito, tá bom? Então, encare o que será falado hoje como um complemento do que o autor já vem falando, tá? Do verso 11 em diante. E uma leitura rápida dessa passagem indica que o autor agora está pensando melhor sobre o que ele disse do verso 12 a 14, que eu vou ler para vocês rapidamente, para que vocês se situem e lembrem o que foi passado. Porque quando já devieis ser mestres, necessitais que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus.
e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. E verso 14. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então o autor de Hebreus, ele está com isso em mente, tá? Ele afirma que os seus leitores não podem digerir um alimento sólido e devem viver somente de leite. É uma exortação que foi passada aqui sobre a situação espiritual dos leitores do público-alvo do autor de Hebreus. Então, amados, aqui ele lhes diz para continuar agora em direção à maturidade. Ele vai encorajar essas pessoas a prosseguir. E um sentimento que muitos tiveram aqui na semana passada, inclusive falaram comigo alguns, né? Algumas pessoas têm esse hábito de conversar sobre a mensagem, isso é muito bom, mas falaram, eu saí humilhado do culto. Eu fui humilhado pela palavra de Deus. Eu falei, isso é muito bom, mas que isso seja um incentivo também para que você recorra a Cristo, em busca da maturidade. É justamente isso que o autor de Hebreus vai fazer agora. Ele vai exortar e falar, mas não pare por aí. Não é sendo criança, não é sendo um bebê que você deve se contentar com essa situação. Você deve prosseguir, você deve avançar. Você deve buscar mais. Então, amados, continuar em direção à maturidade. E prossegue para prepará-los para receber as verdades espirituais mais profundas. Digamos que esse finalzinho do capítulo 5 e o início do capítulo 6 é uma preparação para que eles recebam verdades mais profundas. Não sabemos ao certo quanto tempo o autor de Hebreus trabalhou com esses textos, com a igreja. Talvez ele escreveu o capítulo 1 e trabalhou aquele capítulo 1, talvez ele foi gradativamente, não escreveu tudo de uma vez. Mas isso é uma inferência da minha parte, não sabemos. Mas o que eu afirmo para os irmãos, conforme o que está escrito, é que ele faz uma pausa. Ele faz uma pausa, identifica a condição espiritual da igreja e fala, ó, agora nós precisamos prosseguir. Nós precisamos avançar. E isso demonstra uma habilidade do autor. Isso demonstra uma experiência dele. Por quê, amados? Diante de um exame minucioso, vemos ele como um mestre experiente e que desperta a sua audiência, ou seja, seus ouvintes, através da vergonha. Ele espera que o efeito das suas observações sobre os hábitos alimentares espirituais, né, comida de criança, comida de bebê, ele espera que isso seja algo positivo. Seus leitores querem alcançar e devem alcançar, nós devemos alcançar a maturidade, irmãos. E o autor, prudentemente, coloca-se no nível deles. Vocês vão perceber isso. O autor vai dizer como se ele estivesse incluído. Por exemplo, prossigamos. E quem é que tem todos os conhecimentos de Cristo? E quem é que às vezes na sua vida não tem que voltar um pouco atrás e relembrar os elementos fundamentais da fé? Aquele que está de pé, vigie para que não caia, irmãos. As escrituras são claras. Não existe um ser humano que pode dizer, eu conheço tudo de Deus. Não tem um ser humano que pode dizer, hoje eu estou maduro e vou permanecer maduro para sempre. Isso é um erro. Você pode ter alguns retrocessos, irmãos, por causa do pecado. Mas isso é algo que deve nos incomodar. E o autor está utilizando isso para chamar a nossa atenção. Chamar a atenção do seu público. No verso 1, ele continua dizendo, capítulo 6, verso 1, utilizando agora King James atualizado. Sendo assim, então após ter dado aquela forte exortação, ele fala, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, considerando
conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Prossigamos rumo à maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus. Então perceba que inicialmente ele utiliza uma conjunção, algumas versões estará portanto, né? A minha aqui está sendo assim. E essa palavra introdutória, ela tem um aspecto retrospectivo. O que é uma retrospectiva? É uma continuidade daquilo que ele vem dizendo. E nos versículos precedentes, irmãos, o escritor, ele constratou, né? Ele colocou em contraste um crente maduro, correto? Que digere alimentos sólidos e um crente fraco. Um crente que tem que comer papinha. E o modelo que ele coloca diante dos seus leitores é para que ambos, ele não fala agora apenas para os crentes maduros, que com certeza deveria ter alguns ali nesse estado, mas ele fala para todos. Prossigamos para a maturidade. Então veja que essa é uma corrida infindável. Essa é uma corrida de vida que não acaba. E isso também já nos ensina que não devemos nos contentar com a nossa condição espiritual. A sua condição espiritual nunca vai ser perfeita, mas isso não significa que você não deva almejar a perfeição. Sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Esse é o nosso padrão de qualidade, digamos assim. Nós miramos, amados, nas estrelas. Nós miramos na perfeição de Deus. Olha que padrão que um crente tem. Então, um crente, quando olha para si, ele nunca vai se sentir contente. Ele nunca vai falar, hoje eu estou bem. Não. Por quê? Porque seu padrão é Deus. A perfeição em Cristo, que são um só. Ele diz ainda, sendo assim, então, continuando, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, ou seja, irmãos, ele, em vez de ensinar as verdades elementares da palavra de Deus mais uma vez, porque vamos lembrar no capítulo 5, verso 12, porque quando já devieis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Isso não significa que ele vai voltar e vai ensinar de novo. Ele está apenas chamando a atenção. Ele está falando, olha para a condição de vocês. Será que teremos que voltar? Aqui ele já fala, vamos considerar os ensinos básicos como já aprendidos. Ele está dizendo, isso já foi ensinado a vocês. Vocês já aprenderam os elementos básicos da fé. Precisamos progredir. Então, em vez de ensinar essas verdades elementares, o autor incentiva seus leitores a ir além dessas verdades. Será, amados, que existe limite para o conhecimento de Deus? Nós temos uma mente finita. Nós temos um corpo finito. Nós temos a palavra que o próprio autor de João, do Evangelho de João, diz que se fossem colocar todos os feitos de Cristo, não caberiam em todos os livros da terra. Então, percebe-se que aqui não está tudo também, mas tem o suficiente para o homem. Tem o suficiente para nós. E esse suficiente, será que uma vida toda é capaz de absorver tudo? Levando em consideração a luta com o pecado, a contaminação que nós temos? Então, amados, eles não são mais ignorantes, o público-alvo, a respeito dos ensinos básicos da doutrina cristã. Eles precisam, então, agora de ser estimulados a progredir no entendimento de fé. O que o autor de Hebreus está fazendo é dando um chacoalhão na igreja. Vamos estudar, vamos nos aprofundar. Vai, sacode a preguiça, reorganiza a sua vida. Coloca as coisas nas prioridades certas. Irmão, se você passou um dia e não consultou a palavra, não orou, não estudou com a sua esposa, não fez um culto no lar, será que esse dia foi produtivo?
Será que realmente esse é o modelo de vida que um cristão deve viver? É exigido de nós, irmãos, se aprofundar nas Escrituras. É exigido de nós, irmãos, avançarmos para sair desse estado de bebê, de meninice, e entrar em um estado de maturidade. Vocês perceberam isso, por exemplo, quando tratamos de alguns assuntos na EBD, quando estamos estudando a nossa confissão de fé. Um dos assuntos que causou estranheza na maioria das pessoas foi a natureza de Cristo. Compartilhar a mesma natureza humana e divina, por mais que seja um grande mistério, isso mesmo, mas as pessoas não tinham conhecimento aprofundado de quem Cristo é. Como que ele está no céu, ele tem um corpo ainda, sendo que isso é uma doutrina trabalhada pela igreja há muitos e muitos anos. O que isso revela? Revela uma letargia dos crentes em prosseguir para o entendimento profundo da palavra. Ainda mais se tratando de um povo brasileiro, né? O brasileiro não lê. O brasileiro não tem costume de ler. Aí você pensa, como que Deus se revelou a nós? Através de um livro. Através de um livro. É um livro que contém gramática, que contém a língua portuguesa, acentuações, verbos. E nós não sabemos nem o que conjugar o verbo. Então, a nossa deficiência, ela já começa no nosso intelecto. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa, porque é o hábito da leitura. Você buscar, você se aprimorar. Existem cursos de gramática na internet gratuito. Então, amados, nós devemos saber quem nós somos e o que nós absorvemos da palavra e ver realmente, eu preciso de mais. Então, reorganizar a minha vida. Reorganizar. Porque a palavra é clara, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Ou seja, não é algo que você deve ficar parado, não é algo que você deve ficar estagnado. Ah, eu já sei que é arrependimento, já sei que é a fé, já sei sobre a obra de Cristo e basta. Pronto, sou salvo. Isso é um pensamento contrário às Escrituras. E quantos crentes você acha que tem por aí? Fala, não, já conheço Cristo. Já li a palavra. Mais de uma vez. Não tem mais. Eu conheci um pastor que falou para mim, eu não leio mais a Escritura, eu já li o que tinha que ler, eu já sei o que tem lá. E estava pregando, domingo após domingo. Que arrogância é essa? Que soberba é essa? Ele diz, prossigamos, que vem é um verbo grego que vem do fero, com PH, P-H-E-R-O, fero, que significa avançar, mudar para, é algo transitivo. Ele está falando, precisamos mudar, precisamos sair desse estágio e ir para outro. E você precisa, eu preciso. Eu preciso. O que mais me leva, amados, a dificuldade maior que eu tenho é de ver a gama de assuntos que tem para estudar e ver o tempo de vida que eu tenho, ou habilidades. Mas não é algo que me põe em desânimo, não é algo que me põe em um estado de congelamento, digamos assim. Não, eu olho para aqui e falo, não, um dia de cada vez. O que me falta? Preciso conhecer mais qual doutrina, qual tema eu sou ainda muito fraco. Vou focar, é esse. Quais literaturas boas, pastor, tem sobre esse tema? Ó, tem isso, tem isso, tem isso. Eu recebo mais perguntas sobre livros de pessoas de fora da igreja do que de dentro da igreja. Tem alguma coisa errada com a gente. Não, o povo de Deus não está lendo, não está se aprofundando. Não está se preocupando em prosseguir na fé. Se contentam com a EBD, com o culto de quarta e com o culto de domingo.
A exortação é muito clara, prossigamos rumo à maturidade. E os crentes não estão querendo prosseguir, irmãos. Não estão. Você fornece documentos históricos, catecismo, você fornece confissão de fé, você fornece outros catecismos. Mas e aí? E aí? O pastor vai lá, elabora a prova para os fiéis, para que o ensino seja fixado na mente dos fiéis. O pastor prepara slides, tudo bonitinho, grifado, para que o irmão leia, para que o irmão se aprofunde. Porque eu tenho certeza absoluta, se você estudar o material da IBD, você tem um norte absurdo quanto a todas as doutrinas da Bíblia. Tem material ali para a sua vida inteira para você estudar. Providência divina. Amados, eu não falei nem 2% de providência divina na IBD. Nem 2%. Tem um livro que eu indiquei, não sei quantos compraram, do Francisco Tourinho. É um calhamaço, irmãos. Claro, ele fala de teontologia, ele fala da providência, dos decretos de Deus, mas é tudo assuntos relacionados. Quantos realmente avançam? A vida cristã não é um colégio de apenas uma vez você vai na aula e está tudo certo. Não, é um colégio para a vida inteira. É um estudo, é um estilo de vida, irmãos. E veja, na verdade o autor está dizendo, avancemos para o entendimento adulto. O verbo vamos continuar, né, o fero, é a chave para o entendimento aqui. Porque transmite a ideia de esforçar-se ativamente. O autor de Hebreus parece aqueles personal trainer. Bora! Vamos! Mais um, vai! Dá! Mais um! Bora! Esforço. E afinal, no capítulo 4, verso 11, ele já tinha falado isso. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso. Está entendendo qual é a ideia do autor aqui? Esforço, luta, colocar a cara no livro, desligar o aparelho celular, desligar a televisão, parar de fazer coisas adjacentes e focar em algo. Você precisa fazer isso, amado. Eu sei que cada um aqui tem uma rotina, mas falta de tempo não é. Falta de tempo não é. No exército me ensinaram o seguinte, quando qualquer recruta, né, qualquer aluno que viesse, eu não tive tempo, eu tenho que sair daqui, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Aí ele perguntava, o que você fez da meia-noite às 6? Eu dormi. Então não é falta de tempo. Então não é falta, para de dormir, dorme menos. Dorme menos. Se vira. Essa era a mensagem, se vira. O que é prioridade para você? Você consegue fazer. O que traz desejos e prazeres para você, você consegue fazer. Esteja certo disso. Agora, nós temos que nos habituar a ter prazer com a palavra de Deus e com o ensinamento que vem do alto. É isso. Não adianta você, quero uma igreja bíblica. Às vezes é só para ficar sentado mesmo. Você quer um pastor que ensine as doutrinas corretas, que tenha um sermão bíblico, para quê? Para você, na sua autoconsciência, se enganar. Não, já estou lá, estou na igreja bíblica, vou quarta, vou sexta, vou domingo. Mas você não cresce espiritualmente. Você não cresce. Por quê? Porque não existe esforço da sua parte. Não existe leitura da sua parte. E não adianta, o pastor pode rasgar, pode ser Cristo aqui, ó. Pode ser Cristo. O mandamento bíblico é esforcem-se, prossigam, leiam, se santifiquem. O povo acha que é só ficar ali que nem uma planta, né? Fazendo fotossíntese e recebendo. Não é assim. Existem os mandamentos, existem as ordens, para que nós, povo de Deus, possamos crescer, e não é parado. Aquele que me buscar, aquele que bater, a porta será aberta. Mas tem que bater. Isso não é sinergismo, irmãos.
Esse é o caminho que deve ser percorrido. Aí Deus, na sua soberana vontade, ele vai fazer ou não. Mas o que é nosso papel como homens está muito bem claro. Muito bem claro. Os acomodados, tenho algo de Calvino para vocês. Aqueles que se acomodam nos primeiros princípios se comportam de maneira ridícula, Calvino diz. Visto que não tem nenhum alvo proposto. Não tem alvo. Não tem alvo. Perdeu a motivação. São semelhantes a um construtor, veja só, que despende todo o seu labor, toda a sua força com o alicerce. E não se preocupa em construir a casa. O desejo do escritor consiste em que nossa fé esteja tão bem fundada, desde o princípio, que ela por si só se desenvolva, até que finalmente seu progresso diário atinja a plena consolidação. Está cheio de crente assim. Parou na fundação. Vai morar na fundação. Não tem teto. Né? Como é que é aquela musiquinha? A casinha torta, né? Não tinha teto, não tinha nada. Né? Não tem nada. O crente não tem nada. Vai morar no chão, batido de barro. O nosso esforço não é só nos elementos fundamentais, mas sim no quê? Em construir uma parede bem retinha, fazer um bom reboco, um bom telhado. É ter uma casa propriamente dita construída sobre a rocha. Sobre a rocha. E ele diz, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Matéria dada, matéria aprendida. Assim espera-se. Visto que os leitores sabem que para serem membros da igreja, eles devem ter um fundamento de arrependimento e de fé. O escritor afirma que não é necessário lançar esse fundamento novamente, porque ele está escrevendo para crentes, para uma igreja. Então é como se pegasse a igreja nossa e falasse, vamos lá, vamos voltar lá para a época do batismo de vocês. Toda aquela escolinha, todo aquele processo, vamos lá, tudo de novo, para você aprender. Não, sem lançar novamente o fundamento. Ou eu estou falando com um crente ou não. Você percebe que ele está fomentando algo dentro dos ouvintes? Eu estou falando com crente? Você é crente? Então é para você. É para você. Preciso lançar de novo? Não, sem lançar de novo. Ele está explicando à sua audiência a diferença entre doutrinas básicas, que tem igreja que nem isso tem, nem isso tem. Qualquer um se torna membro, amaziado, prostituto, prostituta, tudo. Dentro da igreja. Não tem critério, o fundamento básico não tem. Isso nem igreja é. Mas ele está falando para uma igreja séria. E ele está falando para observarmos as diferenças entre os fundamentos e as verdades mais profundas. Ou seja, progredir. Por já serem membros, os crentes já lançaram o fundamento. E você que já é crente nessa igreja, tem que aprender muito bem os fundamentos. Por isso que nós temos aqui, amados, um processo muito rígido de membresia. Porque talvez você seja uma pessoa que nem os fundamentos tem. Por isso que para batizar é um longo processo de explicação, prova. Pergunta para a Gabi, fez muita prova, filha? Fez? Tem que fazer. Por quê? Porque ela tem que conhecer a fé, ela tem que conhecer o que ela crê, ela tem que ter certeza, convicção sobre o que ela crê. E não é aceitei Jesus, vai e batiza. Não é assim. Não é assim, amados. E ele começa a falar aqui alguns desses princípios. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Primeira coisa. Aqui ele está exemplificando o que ele disse nos últimos versículos do capítulo 5. Quais são os oráculos de Deus fundamentais? A base da vida cristã. Arrependimento é o primeiro que ele cita. Do arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Eu já fiz uma série de mensagens aqui sobre a doutrina do arrependimento. Demorou, né? Demorou bastante, né? É um assunto
básico, mas que contém uma gama de conhecimento. Arrependimento não é remorso, não, irmão. Arrependimento é algo profundo no âmago do ser humano. O primeiro componente do fundamento espiritual cristão é o arrependimento. Isso significa o quê? Afastar-se de algo que é prejudicial à vida. Basicamente, o arrependimento constitui uma ação negativa. Por que negativa? Porque existe um rompimento. Nesse caso, uma mudança de mente, que resulta em não mais fazer os atos que levam à morte. Porque vem o complemento, ele não para do arrependimento. Ele fala do arrependimento de atitudes inúteis. Atitudes inúteis. E que conduzem à morte. Ou seja, imoralidade sexual leva à morte? Então eu tenho que romper com isso. Arrependimento faz isso. Esses atos inúteis de idolatria, de adorar outros deuses, você rompe. Significa que você não pode ter quedas? Não. Mas se cair, você sabe claramente que aquilo é uma atitude horrível aos olhos de Deus e você se sente muito triste quanto à atitude. Arrependimento. Então, ele, por mais que não esteja trabalhando exaustivamente, ele está só pensando, arrependimento, lembre-se, com certeza ele já tratou esse tema nessa igreja. Agora eu penso aqui, irmãos, e eu quero que você pense comigo. Será que tem que ficar te lembrando do que é pecado e do que não é? Será que tem que ficar te lembrando da onde que Cristo te tirou, que vira e mexe está querendo voltar para lá? Sendo que o arrependimento vindo de Deus, o Espírito Santo já te convenceu sobre isso. Então ele está falando, não vou lançar novamente o fundamento, porque eu estou considerando vocês crentes. Porque se eu precisar trabalhar de novo o tema do arrependimento, eu tenho que pregar o evangelho de novo para você. Você precisa de conversão. Veja os primeiros sermões, por exemplo, de Pedro. Atos capítulo 2, verso 28, em Pentecoste. Olha aqui. Pedro respondeu, olha a primeira palavra. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando saiu do deserto, a pregação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Então, dali em diante, ele começou a pregar. O quê? Arrependam-se. Então, se eu tenho que voltar com você ao fundamento do arrependimento, eu estou pregando o evangelho de novo para você, meu irmão. E tem crentes que tem que ficar falando, meu irmão, não usa mais essa roupa, não. Meu irmão, não anda mais com fulano. Já teve gente excluída aqui por causa de amizades, influências. Tem conversão? Meu irmão, larga essa bebida que leva você a maltratar sua esposa, bater nela. Tem conversão? Arrependimento, um ponto elementar, básico, beabá. Atitudes inúteis. Então, o arrependimento é uma atividade que envolve a mente e o pensamento de uma pessoa, uma completa reviravolta na vida do crente. Ele estava caminhando para esse lado, conheceu Cristo, apresentaram o evangelho, ele voltou. Por que ele volta? Porque aquele caminho era caminho de morte, caminho de destruição. Aí ele vem para cá. Por quê? Cristo está ali naquele sentido. Os crentes estão aqui, nesse sentido. A igreja está para lá, não está para lá. Quem está para lá é o mundo. Mas tem tanta gente. Pois é, o caminho é estreito. O caminho é bem curtinho, apertado. Talvez passa um de cada vez. E é assim mesmo. Então, amados, é uma reviravolta.
E ele não mostra mais interesse, a pessoa não tem mais interesse em atividades que conduzem à destruição. Esse é o ponto, eu até grifei aqui, é interesse. Você pode cair em atitude pecaminosa, porque por mais que você esteja no caminho estreito, às vezes parece que quer dar uma namorada no caminho largo, né? Você dá uma pisada lá, aí toma uma raquetada e volta meio tonto, né? Aí você permanece, agora sim, né? Aí vai indo. Mas o ponto é, quando você vai para lá, você vê, né, não tá tão legal, você não tem interesse. O arrependimento é isso. Agora, você ama o pecado? Se você ama o pecado, você precisa nascer de novo, irmão. Você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ouvir do Evangelho de Cristo. Amor ao pecado não é ser livre do pecado. E arrependimento é justamente essa transformação da mente, transformação dos seus interesses. Ele agora evita os pecados que traz morte. Consequentemente, não seria necessário que o autor pedisse a seus leitores que lançassem novamente o fundamento do arrependimento. Porque, repita, ele está considerando essas pessoas crentes. Tem igreja que não dá para pregar esse texto. Tem que pregar o contrário. Vamos lançar novamente os fundamentos. Vamos lá, pregar o evangelho, você precisa de conversão. Aí volta. Não, mas aqui não, ele está falando, deixemos de lado os fundamentos e vamos prosseguir. E o outro item aqui no verso 1 dá fé em Deus. O que é fé? As pessoas não sabem mais o que é fé. As pessoas não sabem mais o que é fé. Vocês viram na EBD, pessoas que vêm aqui e perguntam, mas como é que é isso? Pode impedir Deus? Como? Os traumas, não sei o quê, não sei o que lá. As pessoas não têm isso formatado na mente. Infelizmente, quantos anos de igreja, filha? Deus é amor? 10 anos de igreja! Não sabia o que era fé em Deus. Não é culpa dela. Também um pouco. Também um pouco. Mas, mais ainda dos líderes. Graças a Deus, Deus entrou na vida dela, como na de outros, como na nossa vida, né? Na nossa vida, né? E nos despertou. Nos tirou do lamaçal de lama. No tremedal de lama, perdão. Né? Como cantamos nos Salmos, né? Tremedal de lama. Meu irmão ficou 25. Você pensa que está ruim? Ficou 25. Numa igreja que não sabia nem discernir a mão direita da esquerda. Graças a Deus, né, meu irmão? Que ele veio, falou, vem cá, vou tratar de vocês. E eu estou nesse bolo também. Só que o meu tempo é um pouco menos, né? Mas estou no bolo também. Entendeu, irmãos? Da fé em Deus, ele cita aqui também, junto com arrependimento. Lançar um fundamento de fé em Deus foi uma ação positiva, que os crentes fizeram quando aceitaram, abraçaram as verdades do Evangelho. Eles se voltam de seus atos que levam à morte para a vida em Cristo pela fé. A partir de agora eu quero que você perceba, ele fala arrependimento e da fé em Deus. Existe arrependimento sem fé em Cristo? Fé em Deus? Não. Então ele vai fazer pares de informações. Arrependimento, fé em Deus. Por quê? Porque eu já estou preparando você para a imposição de mãos. Que eu já sei que você está... O que será que é a imposição de mãos? Será que aqueles eventos que tinham lá, aquelas campanhas na igreja, que vinha todo mundo à frente, ficava o pastor lá, é isso que ele está falando? Não, não é. Não é, tá? Não é. Tem a ver com batismos, tá? Nós vamos chegar lá no próximo verso. Não existe arrependimento aceitável para além da fé de Cristo. O único arrependimento que conduz à vida é o que está relacionado com a crença naquele que nos representa no pacto da graça. Arrependimento, eu costumo ilustrar da seguinte forma. Como que o Espírito te convence de que aquela atitude é uma atitude inútil que te leva para a morte? Ele precisa mudar a sua mente. Como? Estabelecendo parâmetros. Então, antes você tinha um parâmetro de que aquilo era bom, agradável, que era gostoso. O pecado é gostoso, né? Aí você fica lá envolvido naquilo. Aí o Espírito Santo vem e fala que aquilo ali é ruim. O gosto é amargo. Mas ele precisa te apresentar o que é bom. E ele te direciona para quem? Para Jesus. Jesus é o parâmetro.
Ele é o parâmetro. Então não tem como você dizer que tem arrependimento, sendo que você não tem parâmetro. Você precisa conhecer Cristo, a conduta de Cristo, a mente de Cristo. Então é por isso, amados, que são coisas que estão interligadas, arrependimento e da fé em Deus. O que ele fala? Não vamos voltar nisso. Verso 2. Da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Digamos que tem 2 pares aqui. Mas vamos por partes. Da instrução acerca de batismos. E um detalhe que você deve grifar aí na sua Bíblia é que o batismo está no plural, batismos. Isso deve chamar a sua atenção. Porque para nós só tem um batismo, né? Somos batistas, né? Pedobatismo para a gente não é batismo. Tanto é que se cair aqui, vai ser batizado. Aí o pessoal fala, de novo? Não, de novo não. Não existiu. Só existe um batismo, por imersão, bíblico. A primeira fase na instrução do crente é o ensino a respeito do batismo. É interessante que o escritor não faz uso da palavra grega baptisma, ou seja, o batismo no singular, mas da palavra baptismos, que é lavagem, ablução. E além do mais, a palavra está no plural, como eu disse aos irmãos. E o que o escritor está dizendo? O uso do plural fornece razões suficientes para se entender que ele está chamando a atenção para outros tipos de lavagens da época. Existia um grupo que se chamava os essênios. Eles é aqueles que doutrinaram em tese João Batista, que foi criado no deserto. Esses essênios são os que batizavam, tinham o costume de fazer essa lavagem espiritual nas pessoas. Ou seja, tinha esse costume e também tinha a purificação no templo. Deixavam as talhas, né, na porta do templo, eles se lavavam, né, lavavam os utensílios. E tudo isso era uma forma, um simbolismo de consagração a Deus. Então o autor de Hebreus está escrevendo para os hebreus. Está escrevendo para judeus. Então quando ele fala no plural, ele quer trazer à mente, lembra? Aqueles rituais todos que vocês acreditavam no judaísmo. Lembra? Então, só existe um batismo. Tá? Então ele está relembrando, e isso é ponto também elementar da fé. Batismo, ordenança de Deus, um sacramento para nós. Então, amados, a expressão no plural traz esse contraste entre o batismo cristão e todas as outras lavagens religiosas, conhecidas, habituais dos leitores. Por isso que está no plural, entendeu? Aí ele fala da imposição de mãos. Lembra que eu falei que estava um parzinho? Vamos ver. Em Atos, você observa muito essas imposições de mão. O livro de Atos é o que explica, o que significa a imposição de mãos. E ela resulta em um transbordar do Espírito Santo. Aí eu coloquei entre parênteses aqui. Quando que recebemos o Espírito? Quando cremos. Quando existe esse fruto de arrependimento. Quando realmente você é levado ao batismo. Não que signifique no momento do batismo. Talvez você recebeu o Espírito Santo antes. Mas o batismo é o que sela realmente isso. É a sua pública profissão de fé através do ato do batismo. Que é uma ordenança de Cristo. Ide, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, Pedro e João, quando visitam os crentes de Samaria, lá em Atos capítulo 8, verso 17, os crentes em Samaria já tinham ouvido o Evangelho de Filipe, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Aí você, peraí, pastor, então isso é o contrário do que você está falando. Amados, era apostólica não é um padrão para a nossa era de hoje. Primeira coisa que você tem que formatar na sua mente. Era apostólica era a era onde a igreja estava sendo fundamentada, onde as colunas da igreja estavam sendo erigidas. Então, os precursores da fé eram os apóstolos. Eles precisavam ter credenciais encontradas em Cristo. Então, o ato deles terem que ir lá
impor as mãos e eles receberem o Espírito Santo, era uma confirmação de que eles eram os fundamentos da igreja. Por isso que não acreditamos mais em dons de cura. Ah, significa que Deus não pode curar? Não é isso que eu estou falando. Eu não acredito que o Jodeir pode chegar para mim e falar, eu tenho um dom de cura. Eu falei, Jodeir, onde você estava na Covid-19? Você não foi lá ajudar a Natana a liberar os leitos? Você tem um dom? Não tem um dom? Arrogar o dom para si é que você pode ir lá e curar a qualquer momento. Como Pedro fazia. Como Paulo fazia. Estão entendendo? Então era apostólica, a igreja de Corinto está em qual era? Apostólica, primeiro século. Tá? Aí você começa a entender. Que tem alguns dons hoje que não estão mais entre nós. Por quê? Porque não existe mais apóstolos. Apesar que aparecem os apóstolos aí, né? No mínimo tem mais de 2000 anos. Existe uma frase que apóstolo bom é apóstolo morto. E realmente, né? Por causa disso, irmãos. Então, imposição de mãos, se você ler o livro de Atos, significava o recebimento do Espírito Santo. Uma confirmação dos apóstolos. Ananias, por exemplo, pôs suas mãos sobre Paulo, que recebeu tanto a visão como o Espírito Santo, Atos 9:17. Em Éfeso, Paulo pôs suas mãos sobre alguns discípulos de João Batista. Atos 19, verso 6. Então você vai entendendo biblicamente o que é essa imposição de mãos. Claro que também observamos ordenação ao ministério, né, com a imposição de mãos. Nós observamos também curas, né, ministrar necessidades aos pobres, proclamar o evangelho, pastorear a igreja. Então, exemplos que mencionam a imposição de mãos, tá, no Novo Testamento. Então, por que o batismo, isso aqui vem um ponto de elucidação. Por que o batismo tem que ser ministrado por alguém que seja um ministro do evangelho? Porque nós pensamos esses princípios bíblicos, de que o ministro do evangelho, ele reconheceu perante a igreja, de que aquela pessoa realmente está arrependida dos seus pecados, e com o aval da igreja, porque o pastor é o representante da igreja, é aquele que está à frente da igreja. Então ele ministra o batismo sobre aquela pessoa, em uma forma de comprovar, em nome da igreja, que aquela pessoa realmente nasceu de novo. Entenderam? Aí vai a pastora e batiza. Isso não é bíblico. Isso não tem fundamentação e ela não foi levantada por Deus para executar aquilo. Nem ministrar a ceia do Senhor. Infelizmente. São apóstolos. E olha que tinha Maria, tinha Marta, e Maria era uma excelente, discípula. Jesus falou, não, você vai ser fundamento da igreja, coluna da igreja. Apóstola, nem sei se tem essa palavra, né? Acho que nem existe, né? É igual o presidente, né? O presidente serve tanto para homem quanto para mulher. É por causa disso, irmãos. Não existe essa condição no Novo Testamento para mulheres. Aí tem pessoas que querem ser membro aqui e foi batizado por mulher. Considero válido esse batismo? Não. Aí batiza. De novo? Não. Da maneira correta. O outro nem considera como. Entenderam? Imposição de mãos tem esse sentido. Não vou ficar aqui, é a própria Bíblia que nos traz isso. O livro de Atos fala o que é a imposição de mãos. É isso. É a confirmação dos apóstolos. Outras passagens. Como eu disse, as curas efetuadas pelos apóstolos, a ordenação de novos ministros, né? Você já deve ter ido lá em ordenação de pastores, aí vem os pastores, impõem as mãos, né, e ordenam, aquilo é bíblico, tá? E da ressurreição dos mortos, diz aqui o autor. E aqui começa o segundo parzinho, lembra, não esquece dos parzinhos, né? Batismo em posição de mão, e agora ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tá? São duas coisas que estão relacionadas? Ressurreição dos mortos e juízo eterno? Sim. Os mortos darão vida e serão julgados. Tudo isso é elemento básico.
da fé. A próxima frase de instrução do crente é seu conhecimento sobre a ressurreição dos mortos. Já no tempo do Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição, ela era conhecida. No dia de Jesus e dos apóstolos, o público em geral sabia a respeito desse ensino. Apesar dos fariseus e saduceus divergirem neste assunto. Saduceus não criam em ressurreição dos mortos. Fariseus sim. Tá? Mas no cristianismo, isso é elementar para nós. Paulo diz o que lá em 1 Coríntios capítulo 15? Se não existe ressurreição e nossa esperança está só nessa vida, nossa fé é inútil, é vã, não serve de nada. Elementar. Ressurreição. Aí, crente, quando eu falei, você vai ter um corpo na eternidade, é mesmo? É, meu irmão. Cristo não te dará um novo corpo? Incorruptível? É um corpo. E como é que ele ressuscitou? Tinha um corpo? Tomé foi lá e atravessou a mão assim? Era etéreo? Era... Não. Tá aqui, ó. Põe a mão aqui, Tomé. Ó, mexe aqui, ó. Mexe aqui, ó. Tá lá. Corpo. E os crentes não sabem. Ressurreição dos corpos, irmãos. Ressurreição em Cristo. Ponto elementar. Ele ensinou, Cristo ensinou essa doutrina quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Elementar da fé. João 11, 25. Os apóstolos fizeram desse ensino o fundamento da sua proclamação do Evangelho. Você vê em Atos capítulo 1, 22, capítulo 2, 32, capítulo 4, verso 10, capítulo 10, 40, no livro de Atos inteiro. Evangelho pressupõe arrependimento, batismo e posição de mão, ressurreição e juízo eterno. Pontos elementares. Nosso catecismo ortodoxo, eu pensei uma lição, tá? Lição 17, pergunta 45, diz: como que a ressurreição de Cristo nos beneficia? Ele lança a pergunta, a resposta: primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça, que ele conquistou para nós por meio da sua morte. Então, a ressurreição de Cristo é a vitória que ele conseguiu para nós sobre a morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Então, a ressurreição, ela não é somente posterior, um tempo vindouro. Ela começa agora. Lembra do arrependimento? Você estava aqui, nasceu de novo e voltou para lá. Você renasceu. Ocorreu ali uma ressurreição espiritual em você. Um coração novo. Eis que tudo se fez novo. E terceiro, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa gloriosa ressurreição. Assim como ele recebeu um corpo glorificado, ascendeu ao céu, o que vai acontecer com os crentes? Mesma coisa. Por quê? Porque ele é o nosso representante no pacto da graça. Cristo é o exemplo claro de vida, de morte e de pós-morte. Quando você tem dúvida quanto a alguma coisa, o que vai acontecer? Olha para Cristo. O que aconteceu com ele vai acontecer com os eleitos. Porque ele é o representante de um povo. E do juízo eterno. Estudem o catecismo ortodoxo, irmãos. Está tudo lá. Está tudo lá. Juízo eterno, duas doutrinas. Ressurreição e juízo eterno estão relacionadas, logicamente. E aqui nesse texto, é o único texto do Novo Testamento que usa a expressão juízo eterno. A passagem que é um tanto quanto similar a essa em Atos 24, 25, que diz: Paulo discursou sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento vindouro. Ele fala julgamento vindouro. Que Cristo retorna para julgar os vivos e os mortos. Mas essa expressão juízo eterno é característica de Hebreus, tá? E é um ensino básico formulado, por exemplo, olha como não é algo novo, está nos 3 credos, credo apostólico, credo niceno e o credo atanasiano. O que são esses credos? Credos desenvolvidos pela igreja. O credo dos apóstolos ele foi desenvolvido no credo, por exemplo, no credo niceno. Eles melhoraram, acrescentaram mais informações. E o que o cristão tem que fazer? Conhecer esses documentos. Você tem que conhecer a história da igreja.
Você tem que conhecer os concílios, o concílio de Éfeso. Vocês estudaram a história da igreja, né? Tem que conhecer, irmão? Senão a sua fé fica vaga, né? Você não sabe de onde veio. Você não sabe qual é a sua origem, sua identidade. Aí por isso que crê em qualquer porcaria. Arminianismo não era algo para a gente estar debatendo nos dias atuais. Sabia disso? Não era. Falei para a irmã foi estudar, né? O Sínodo de Dort. Aí eu falei, tanta coisa, né, pastor? Eu falei, filho. Lê lá. Tem um documento, você acha na internet lá. Qual que foi o desfecho dessa heresia? Não era para a gente estar debatendo mais isso. Pelágio foi condenado pela igreja? Foi. Era para a gente estar debatendo essas coisas hoje? Unicismo. Pessoas que falam que não existe trindade, 3 pessoas distintas. Era para a gente estar discutindo essas coisas hoje? Não! Mas por que discute? Por que surge? Porque o povo não sabe de onde veio. O povo não lê. O povo não entende a sua fé. Não sabe o que professa. Meu pai ímpio fica falando, eu vejo, sei lá, esguelando lá, falando, né? E não fique com raiva dele, ele chama vocês de vaquinha de presépio. Vocês ficam só assim, ó, cabeça. Acho que você não conhece bem eles, não, hein? Mas é a percepção que ele tem da igreja. Que ele pensa o seguinte, quem só estuda é o pastor, os outros estão nem aí, os outros querem só um meio para ficar vivendo. E olha, que ele não está muito errado no seu pensamento, não, na questão de muitas pessoas. Agora, você falar que é cristão, você tem noção do peso que é isso? Você tem noção do quanto de coisa que você tem que conhecer para defender a sua fé? E a Bíblia diz que aquele que for requisitado a razão da sua fé esteja pronto para responder. Nossa fé é racional, irmãos. Quando Cristo prometeu lá em Mateus 16, na proclamação de Pedro, ele disse que edificaria a sua igreja. As portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Ali começou a edificação da igreja. E quanta coisa, estamos em 2022. Quanta coisa aconteceu, hein? Que você tem que ler, estudar e conhecer. Ou você não é cristão? Porque todas essas coisas básicas que o autor está dizendo aqui, aí não são mais básicas para nós. Infelizmente. E verso 3, ele diz, finalizando, sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Entendeu a pausa dele? Puxou a orelha e falou, vamos prosseguir. Vamos avançar. E é isso que eu trago para a igreja hoje. Precisamos avançar. Como? Comece fazendo a prova da EBD. É um bom começo. Comece a levar a sério aquilo que Deus tem entregue para a sua igreja e para você. Comece a levar a sério isso. Comece a priorizar as coisas na sua vida. A organizar o seu tempo. Sigamos, pois, avante, diz o autor de Hebreus. Segue-se, pois, uma espantosa denúncia. O apóstolo, porém, faz essas fulminações para que os judeus não tratassem a graça de Deus com leviandade. Só falta de estudo, de se aprofundar, é uma forma leviana de se tratar as graças de Deus. Tudo que você recebe nesta igreja, irmãos, é graça de Deus. Que é muito bem falarmos, fiquei 10 anos numa igreja, fiquei 25 numa igreja, tá? Mas hoje você não está mais. Hoje Deus te agraciou. Aí você chega aqui, o que você faz com isso? Temos um seminário na igreja. O que você faz? Você recebe, estamos recebendo de Deus, o que nós estamos fazendo? Qual é o valor que estamos dando para isso? Estamos tratando com leviandade, entregando-se em demasia à própria negligência. É como se ele estivesse dizendo, aqui não pode haver procrastinação, porque nem sempre haverá oportunidade de progresso. Hoje você tem uma igreja bíblica, amanhã você pode não ter. Hoje você tem os seus olhos abertos para essas coisas, amanhã, talvez não. Não se acha no poder do homem arrancar-se do ponto de partida ao sabor de sua vontade.
O avanço da nossa trajetória é dom especial de Deus. E Ele tem fornecido tudo para nós. Tem dado saúde, tem dado direcionamento, tem dado material, tem dado tudo. E nós fazemos o que com isso? E Ele diz ainda, e se Deus permitir, faremos isso. O autor, depois de expressar a exortação, de maneira simples, positiva, indica que ele e seus leitores cumprirão a exortação. E será que eu poderia contar com a igreja nisso também? A disposição para avançarmos, a disposição para sairmos do leite e começarmos a comer alimento sólido. A maioria dos problemas que nós estamos enfrentando na igreja, amados, é problema de imaturidade cristã. Imaturidade. E nós precisamos avançar. E é isso que o autor nos exorta. Ele acrescenta a cláusula, se Deus permitir. Isto é, embora o autor de Hebreus leve a sério a sua tarefa de ensino e pastoreio, Deus precisa abrir o coração das pessoas que recebem a instrução nas verdades da palavra de Deus. Então, se Deus permitir, agora você pensa, se nós se esforçarmos, se Deus quiser, Ele vai nos trazer maturidade. Agora, e se você ficar com os braços cruzados? É aí que não tem obrigação nenhuma. É aí que não tem sentido nenhum. O mínimo que se espera de nós é diligentemente estarmos ali buscando, querendo crescimento. Batendo todo dia, Deus, aumenta a minha fé, me fortalece, me enche do teu espírito, salva fulano, salva ciclano, fortalece a igreja. E ó, estudo. As pessoas estão priorizando o trabalho, as pessoas estão priorizando outras coisas e a Bíblia só ficando lá empoeirada, irmãos. Qual foi o último livro que você leu? Livro cristão, da sua fé, seja de história, seja do que for. Qual foi o último livro? Quantos livros você leu em 2021? Quanto da Bíblia você leu em 2021? E isso não é para trazer arrogância, eu estou falando isso no sentido de progredir espiritualmente. Não de ficar só recebendo conhecimento, mas não de receber, digerir, pedir Deus me conceda a graça para que eu viva essas doutrinas, para que eu aplique isso na igreja, junto com os meus irmãos. Quanto disso foi? Eu sei de uma coisa, eu preguei igual um condenado em 2021. Muito sermão, eu perdi até as contas. Só no Tabuão foi uns 200 sermões. Juntando EBD, cu de doutrina e cu de domingo. Fora os daqui. Agora, o que nós crescemos? O que nós avançamos? Que essa exortação do autor de Hebreus sirva para cada um de nós e possamos afirmar com ele o versículo 3. Sigamos, pois, avante. E se Deus permitir, faremos isso. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez.